Graças a Deus, queridos, que o Senhor esteja abençoando a sua vida nessa terça-feira, em que nós temos a oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor, nosso culto de oração. Você que se encontra em casa, eu convido neste momento a orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós lhe agradecemos por este dia, por sua graça, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, cuidado do nosso país, Senhor, cuidado das famílias que compõem esta nação. Obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia manifestada sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento nós rogamos a Ti, por cada um que se encontra em casa, Senhor, que a palavra do Senhor vá de encontro à necessidade do seu coração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós não estaremos com o apoio do Ministério do Louvor, apenas aos domingos, mas cremos em Deus que este momento também passará breve, ou em breve nós poderemos retomar as nossas atividades normais. Eu queria compartilhar aqui uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25. E diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque era de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós estamos em um momento de oração, em um culto de oração. Espero que você, na sua casa, esteja reunido, buscando ao Senhor. Mas eu queria trazer esta palavra ao seu coração. Qual o tamanho do obstáculo que deve nos impulsionar à oração? A que ou pelo que nós devemos orar ao Senhor? Apenas por uma febre que sentimos ou um filho sente? Pelo que devemos orar? Orar por um emprego? Orar para que alguém, uma porta se abra e alguém consiga uma resposta? É uma coisa pequena, básica? Ou a oração, ela deve ser colocada diante de Deus para grandes coisas? No caso de Isaque, aqui a Bíblia diz que sua esposa era estéril. Ela não podia ter filhos. Quem sabe se fosse hoje, muitos iriam dizer assim: não ora não, porque é algo tão sério, tão impossível. Quantas mulheres que não vão ao médico, ginecologista, e ele diz: ora, você não pode engravidar. E se aceita a palavra do médico como se fosse sentença divina. E a gente simplesmente para de orar. Ou porque oramos por alguma coisa e aquele algo não aconteceu da maneira que nós gostaríamos que fosse. Mas nesse quesito é bom nós nos lembrarmos que os projetos de Deus são mais altos, a vontade do Senhor, os pensamentos do Senhor estão em uma dimensão que nós não entendemos. E às vezes Ele nos dá um não, às vezes Ele nos dá o silêncio, e às vezes Ele nos dá a resposta que almejamos. A Bíblia diz que Jesus, no jardim do Getsêmani, Ele orava, e Ele orava com tamanha agonia de sua alma, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E ele pedia ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu beba. No entanto, não seja feita a minha vontade,
mas a sua. Aí nós nos achamos grandes demais, importantes demais, não é? Os nossos interesses são, sabe, de suma importância, que Deus tem que nos atender da maneira que bem entendemos. Mas Ele deu um não a Jesus. Ele deu um não ao seu Filho amado. No jardim, Deus deu a Ele um não. E o cálice, Ele precisou tomá-lo completamente. E nem por isso, Jesus ele para de orar. Porque quando Ele estava pendurado naquela cruz, Ele pediu que o Pai perdoasse os pecados daqueles ignorantes que o crucificavam. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus poderia simplesmente dizer assim: não, basta, não vou orar, não foi respondido, para que orar? Meu querido, não desanime, não desista, ore, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, nós temos um desafio daqui para o dia 25, mas o Senhor vai nos dar uma resposta. O Senhor vai nos dar uma resposta. Vai nos dar uma resposta hoje, vai nos dar uma resposta amanhã, e assim sucessivamente. Mesmo que a resposta seja um não. Isaac, ele ora por Rebeca. E Deus ouviu as suas orações. Esse texto do verso 20, ele vai nos mostrar que Isaac era um homem de 40 anos quando ele casa com Rebeca. E os meninos vão nascer 20 anos depois do seu casamento. O texto pode nos dar a ideia de que ele orou esses 20 anos, porque na medida que relata que ela era estéril, diz que ele casou aos 40 e que os meninos nasceram quando ele tinha 60 anos. Então há uma possibilidade que ele passou esses 20 anos orando, não é? Desde que ele casa até o nascimento dos meninos, ou que ele orou apenas. Então não desanime, não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor, não reclame, busque ao Senhor, conte para Ele, abra seu coração, chame Ele para o seu quarto, converse com Ele, diga onde dói, o que inquieta a sua alma, apresente a realidade da sua casa, da sua vida, a Deus, do nosso município, da nossa pátria, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nós somos muito dados a aceitar sentenças negativas, como se Deus não fosse poderoso para mudar. Se Mordecai tivesse se calado diante do decreto do rei, da morte de todos os judeus em seu reino, os judeus teriam sido exterminados da face da terra. Mas ele não se cala, ele busca a Deus, ele vai na rainha, né? Há uma busca por uma resposta, a sentença é alterada. O Senhor muda, o Senhor muda a sentença. O problema é que nós aceitamos ela com muita facilidade. Não aceite as sentenças negativas. Não aceite, busque a Deus. Agora também busque com sabedoria, sabendo que há uma possibilidade de receber um não. Não espere, não é tempo ainda. Lembre-se que lá em Eclesiastes, Salomão diz no capítulo 3 que Deus faz todas as coisas formosas no devido tempo.
talvez não seja o tempo. Talvez, como diz Tiago, nós estejamos pedindo mal. Mas o fato é, como relata o próprio Tiago no capítulo 5, que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Ana orou por um filho e Deus lhe deu a Samuel. Moisés orou a Deus e o mar foi aberto. Qual o seu mar? Qual o seu filho? Qual a sua necessidade? Falta paz no seu coração? Converse com o Senhor. Fale com Ele, peça a Ele, busque a Ele, invoque a Ele, se sujeite a Ele, pare para ouvi-lo. Às vezes nós falamos muito e ouvimos muito pouco. Alguém já disse que nós temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas às vezes nós pensamos que é o contrário. Nós falamos muito e ouvimos nada. Pare para ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do seu Senhor. Não as vozes que estão por aí. Não as vozes, muitas vozes confusas, que é dito em nome do Senhor, e que Deus nunca falou nada, Deus nunca disse nada. Deus nunca mandou ninguém abrir Bíblia para procurar cabelo. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, não as ficções. Eu creio que se o Senhor tivesse de dar essa resposta a alguém, teria dado ao chefe da nossa nação, não a um anônimo que ninguém sabe quem é, nem onde mora, nem nada disso. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, não as vozes, não as vozes. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus Cristo, o pastor e bispo de vossa alma. Gaste tempo falando com Deus, mas gaste mais tempo parando para ouvir a resposta da parte do Senhor. Isaac teve o seu objetivo alcançado quando ele tem a sua esposa agora grávida, seus filhos nascendo, e ele entendendo que Deus era Deus que mudava sentenças. Deus era Deus que respondia orações. E a minha Bíblia diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente o mesmo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Encha o seu coração de esperança. E busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Talvez a resposta não seja a que você espera, mas confie que será a mais sábia, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele também vai afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor te abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, que a bendita graça do Senhor seja sobre este coração nesta hora. Senhor, que a esperança brote, confiança, fé, certeza de que o Senhor é um Deus que pensa. Buscamos, foi assim com o rei Josafá, foi assim com o rei Ezequias, foi assim, tem sido assim na história da igreja, na história de homens e mulheres tementes ao Senhor, que não se conformaram diante das sentenças negativas de pessoas ou de circunstâncias adversas, mas buscarão o Senhor e descobriram que o Senhor é um Deus que abre portas, e quando o Senhor abre ninguém fecha, e quando o Senhor fecha ninguém abre, que é o Senhor que tem o poder e a palavra final sobre a vida e a morte. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor
é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado sobre um trono de glória, e que nos deu a liberdade de entrarmos diante do trono da graça, confiadamente, e nos colocarmos diante do Senhor. O véu foi rasgado, e o acesso ao Santo dos Santos foi dado a todo aquele que crê. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo. Quinta-feira, se Jesus não voltar, estaremos mais uma vez aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Lembrando que essas mensagens são disponíveis no nosso canal no YouTube. Inscreva-se. Deixe um comentário para nós termos uma ideia do que nós podemos melhorar. Nos ajude, esse feedback é muito importante para a gente. Mas inscreva-se. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, até quinta-feira.